Muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais um programa Centros aqui na TV Univates. Na noite de hoje vamos falar sobre o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que será realizado agora no ano de 2015, logo após a abertura do programa. Muito boa noite. Então vamos lá, nosso programa Centros, primeiro bloco, vamos falar sobre o ENAD. Conosco aqui, professora Evânia Schneider, que é diretora do Centro de Gestão Organizacional, onde temos cursos que farão o ENAD. Também a Iranice Teves, que é representante do setor de avaliação institucional. Professora Luciana Turati, professora do curso de Direito, representante do Centro de Ciências Humanas e Sociais, centro no qual também temos alguns cursos então que farão o ENAD, e a professora Olinda Saldanha, professora do curso de Psicologia e coordenadora da Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, CURES. Obrigado pela presença de todas. Vamos lá. Iranice, um pouco do teu olhar, acho que tu tens um histórico já um pouco mais prolongado, né, com esses exames de desempenho em função da tua atividade aqui na casa. De onde vem esse processo? Como é que a coisa evoluiu? Desde quando? O que é que foi mudando ao longo do tempo? Bom, o ENAD é um dos indicadores avaliativos dentro da Lei dos Sinais, né, que faz toda uma avaliação dos cursos de ensino superior. E o ENAD ele existe desde 2004. Então, é um ciclo trienal. Então, a cada 3 anos, algumas áreas são contempladas, né? E para cada um desses ciclos, então, é gerado um conceito que nós chamamos o conceito de ENAD, né? E amarrado a ele, nós temos o conceito preliminar de curso, que faz a renovação de reconhecimento dos cursos que estão sendo avaliados, né? Então, hoje, o ENAD já faz parte da nossa rotina, né? Ele está bastante consolidado. A cada ano, a cada ciclo, os coordenadores de curso, juntamente com os seus alunos que estão em final de curso, fazem todo um trabalho. Então, praticamente não é mais surpresa para alunos que estão em final de curso de que terão que fazer o ENAD, que terão que fazer a prova, porque na verdade o que é o ENAD? É medir o desempenho do estudante durante a vida acadêmica dele. Né? Então, é um dos indicadores onde nós temos o envolvimento direto do estudante. Ele fazendo a prova, que é um componente curricular obrigatório. Perfeito. Né? Lá no início tu falaste que é um dos elementos que compõem os sinais. Os sinais é o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior. Da Educação Superior. Educação Superior. Isso. Quer dizer, são vários elementos que analisam a educação superior no Brasil. Alguns são de ordem institucional. Isso. Quer dizer, estrutura física, né, bibliotecas, outros são de ordem pedagógica, né, professores, currículos, formação, né, e tem um que é o elemento final, que é o resultado desse processo todo, que é o aluno. O ENAD, então, é aquele que avalia o aluno em si, dentro dessa... O aluno está sendo avaliado, né? Então, ele vai ter que, fazendo essa prova, ele vai trazer a percepção que ele tem do curso que ele escolheu para sua formação profissional. Certo. Eu não quero aumentar a pressão sobre os alunos, nós vamos fazer uma pressão agora e depois a gente dá uma aliviada nessa pressão. Mas é uma avaliação sobre os alunos, sim, né? Sim. Quer dizer, o aluno está mostrando o quanto ele domina o conteúdo o desempenho dele enquanto acadêmico, né? Ao longo da sua vida acadêmica. Certo. Eu me recordo que há alguns anos atrás o ENAD ele fazia uma diferenciação, inclusive provas com alunos que eram ingressantes no curso e outros concluintes. Isso não mais existe, né? Isso veio mudando ao longo do processo, né? Então, cada vez mais, à medida que o ENAD avança, algumas coisas novas surgem, né? Dentro dessa necessidade aí. Até 2010, alunos ingressantes faziam prova. Né? Então, de 2011 para cá, eles não fazem mais prova, mas eles são inscritos, porque há necessidade da participação deles, de alguma forma, para a composição da nota, né? E nessa época, os participantes do ENAD eram por amostragem, né? Quer dizer, era por percentual. Bem no início lá, nós inscrevíamos os alunos que estavam dentro dos critérios e aí havia um procedimento de amostragem, né? Então, digamos ali, numa amostra de 80 pessoas, às vezes somente 50 participavam.
Isso gerou uma polêmica muito grande, né? Sim. Frente às instituições, principalmente aquelas que tinham uma carga grande de alunos, e aí então houve uma adequação da legislação, obrigando todos que foram inscritos a fazer. Então, não tem mais isso, olha, dos 100 inscritos, 100 vão fazer a prova. Né? E isso acontece, isso já vem vindo desde 2009 para cá. E aí, é importante salientar que esse é um elemento obrigatório. É componente curricular obrigatório. Curricular, quer dizer, o aluno que não fizer a prova, que não estiver presente, que não atender essa demanda, ele tem o seu diploma. Ele se torna um estudante regular, né, até o próximo ciclo. Aí no próximo ciclo ele vai ter condições de resolver, de saldar essa dívida que nós chamamos assim. É como se ele não tivesse feito uma disciplina para poder terminar o curso. É justamente isso, né? O aluno que está dentro dos critérios, foi inscrito para o ENAD, não comparecer à prova, ele automaticamente fica impossibilitado de receber o seu diploma, porque é justamente isso, dá a impressão que está faltando alguma coisa, né? Perfeito. Que é o que nós chamamos, então, esse componente curricular obrigatório. Ok. Agora eu vou convidar os nossos demais componentes aqui para darem uma palavrinha sobre o seu olhar dentro da sua área de formação. Eu começo com a professora Evânia. Professora Evânia, avaliação é um elemento importante na vida de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer produto. Houve lá no início uma certa resistência, né, das instituições, principalmente as federais, elas não gostavam muito de serem avaliadas, mas é um processo natural, né? Exatamente, na verdade é até de certa forma uma segurança para o profissional, porque faz com que a gente possa ter uma visão mais clara também do quanto a gente conseguiu aprender, do quanto a instituição conseguiu desenvolver aqueles conteúdos que são básicos dentro do currículo da formação do profissional. Né? Pegando especificamente, falando assim um pouquinho do Centro de Gestão Organizacional, a gente tem uma particularidade, por exemplo, em relação ao CCBS e ao CCHS, que todos os nossos cursos, eles são avaliados no mesmo período. Né? Então, a cada 3 anos, há uma mobilização de todos os cursos da área de gestão. Né? E a gente encara bem dessa forma e trabalha muito isso com os professores, com as coordenações e com os próprios alunos, que é mais um momento para ele ver como ele está. É mais um momento de aprendizado, porque a avaliação, de uma forma geral, se tu pensar a avaliação da sala de aula, o que é a avaliação da sala de aula? É um momento de aprendizado, porque é um momento em que o aluno pensa, se dedica um pouco, né, sobre o assunto, enfim, estuda, avalia, reflete e consegue visualizar o quanto que ele aprendeu sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto especificamente. E falando de gestão, assunto que é da vida dele, né, do dia a dia profissional. Então, muito trabalhando dessa forma, tá? O ENAD é mais um momento de aprendizado. Mais um momento em que um aluno vai poder olhar para aquilo que ele próprio aprendeu, para aquilo que ele desenvolveu e como é que ele enxerga aquelas situações, porque se a gente pensar toda a elaboração da prova do ENAD, ele leva para isso, né? A prova do ENAD é uma prova de muito pensar, onde se criam situações e o aluno tem que olhar e ver como ele agiria perante aquela situação. Então, a própria prova, ela tem um intuito muito educativo. Né? Certo, perfeito. Vamos lá, um olhar legal, formal, quer dizer, do ponto de vista do direito, nenhuma ilegalidade, mas também uma forma de se acompanhar o processo educacional do Brasil, né? Sem dúvida, eu concordo plenamente com as palavras da professora Evânia, no sentido de que talvez, num primeiro momento, toda avaliação cria uma certa resistência e também nós estamos no mundo acadêmico, então, quando falamos em avaliações, em questões para avaliar um aluno, isso gera toda uma discussão em torno também desse processo, porque pedagogicamente muitas vezes se discute as formas, as mais diversas formas de avaliação. Mas o que nós temos bem presente é de que avaliar o ensino superior é uma necessidade hoje, até para que nós tenhamos parâmetros também, né, para saber medir o quanto os cursos evoluíram em relação a esses conteúdos que são cobrados ou não, e também para que se tenha um comparativo também, né, entre as mais diversas instituições. Então, talvez ainda ela não tenha atingido o ideal para alguns, mas é um processo que, na minha concepção, eu acho que na concepção de muitos, é tido como necessário para a avaliação do ensino superior.
Em relação ao direito em específico, talvez, o ENAD não é uma novidade, né? Assim como para boa parte também dos cursos lá do nosso centro. Então, hoje ele já é encarado também como um processo natural no centro, no curso. Mas sim, ainda há às vezes uma certa resistência por parte de alguns, porque o nosso aluno em especial, o aluno do direito, como ele passa por um outro processo de avaliação, que é o exame da OAB, ele já sente toda uma pressão de final de curso em torno desse processo, né? E aí muitas vezes ele se dá conta de que ele tem que também designar parte dos seus esforços, não só para o exame, que vai lhe dar habilitação para a futura profissão, mas também para um outro processo, que é da avaliação do seu aprendizado, da sua instituição, e que leva em consideração também o outro, né, os seus colegas, porque talvez esse tenha que ser o foco do ENAD, né, a preocupação com a coletividade, com a instituição na qual eu me formei, com a instituição que eu escolhi e com os demais alunos. E aí, nesse sentido, claro que para o nosso curso há todo um trabalho, nós temos que fazer um certo reforço, também porque as provas têm particularidades, como a professora Evânia disse, a prova do ENAD tem um perfil, a prova do exame da ordem tem outro perfil. E aí a necessidade de todo um trabalho. Mas como isso vem sendo feito há bastante tempo, toda essa caminhada em torno do ENAD, eu acho que hoje já aparece mais ou menos como um processo natural, né? As próprias questões que trabalham do ENAD, que trabalham com o contexto social, que buscam agregar esse olhar para a comunidade, para a sociedade, elas são de grande importância para a formação do aluno, porque faz com que ele saia um pouquinho desse universo acadêmico e olhe no seu entorno, né? Verifique o que há do lado de fora da instituição. Então, e daí o perfil também dela, né, abordar questões de artes, história, economia, né? Então o aluno se dá conta de que, né, para que ele sobreviva nessa sociedade complexa que existe hoje, ele também tem que dar conta de outros conhecimentos que não só aqueles da sua área de formação em específico. Mas é uma observação importante, específica para o aluno do direito. Ele faz praticamente uma prova de ENAD, que é um rito de saída do processo pedagógico, formação, e tem a prova da OAB, que é um rito de entrada no processo mercadológico. Profissional. São duas coisas diferentes, mas muito próximas. Muito próximas. Apesar de que a prova da OAB não é obrigatória, só para quem... Para aqueles que querem advogar e exercer outras atividades. Ok. Com isso, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco e voltamos no segundo bloco conversando com a professora Olinda sobre o olhar da psicologia. Ok? Já voltamos, após o intervalo. Programa Centros, então, hoje estamos conversando sobre o ENAD. Conosco, a professora Evânia Schneider, diretora do Centro de Gestão Organizacional, também a Iranice, que representa o setor de avaliação institucional que cuida dessa área aqui na instituição, na Univates, a Luciana Turati, professora do curso de Direito e representante do CCHS, Centro de Ciências Humanas e Sociais, e a professora Olinda Saldanha, que é do curso de Psicologia, também coordenadora da Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, a CURES. Professora Olinda, a sua fala ainda para nós complementarmos a primeira rodada sobre a questão da avaliação pela ótica da psicologia. Para os alunos da psicologia, o histórico, uma pergunta também complementar sob o ponto de vista da psicologia. É uma pressão? Não é? É uma pressão legítima? Quer dizer, o aluno ele tem que estar preparado para isso também? Ou é uma pressão? Ou não é uma pressão? Não, acho que é uma pressão na medida em que a nota, né, o resultado, né, da participação deles, o resultado da nota que os alunos atingem, ela vai compor a nota final do curso. Certo. Né? E essa nota é que tem um peso perante a sociedade em relação... esse aluno ou esse profissional é egresso daquele curso que teve um resultado nota 4, nota 5, nota 3. Então, dentro do nosso da forma como está organizada a sociedade, a questão da avaliação, da nota, ela tem um peso importante. A gente vê como os resultados do ENAD ocupam um espaço importante na mídia, né? Destacando os cursos que tiveram melhores resultados ou piores resultados também. Então, acho que aí tem um compromisso e exerce uma certa pressão para os estudantes, Mas essa palavra é boa, é um compromisso mais do que uma pressão, eu diria. É um compromisso, porque ele está defendendo, é como se ele estivesse mostrando assim que ele conseguiu ou não, né, o quanto eu consegui desenvolver das habilidades e competências previstas
para o exercício da minha profissão. Então, essa nota que ele consegue, e a gente sabe, assim, não dá para, a gente não se deveria avaliar a competência de um profissional pelo resultado de uma prova. Claro. Então, né? Mas nesse contexto que o ENAD ocupa atualmente no sistema educacional, há essa percepção. Permite isso. Claro, claro, perfeito. E o aluno da psicologia, como é que ele recebe essa... Não, nós vamos agora para a terceira participação, porque o curso é novo, né? Certo. Então, na primeira participação, não gerou nota, porque nós ainda não tínhamos o número mínimo de estudantes. Na segunda avaliação pela qual o curso passou, os estudantes que prestaram, os egressos que prestaram a prova, foram muito bem. Nós atingimos a nota 5, né, que é a nota máxima. Que nos deu a classificação como o melhor curso de psicologia do estado do Rio Grande do Sul. E então agora estamos indo para o terceiro. Então tem também essa... Agora isso sim é uma pressão. Isso é uma pressão, né? Como a gente mantém esse nível de resultado. Então a gente sabe que é uma outra prova, é um outro grupo, tudo isso nós temos que considerar. Mas a gente vem ao longo do curso sempre nas nossas diferentes atividades, lembrando os estudantes que dentro desse processo de formação tem uma avaliação, uma prova do ENAD, então, da importância do compromisso de ir se preparando para esse tipo de prova, que não é só avaliar se tu decoraste ou não os conceitos, mas o que tu vai fazer com elas. Então, essa articulação, teoria e prática, a capacidade de análise de textos, como eu vou usar o meu saber com as situações do dia a dia. Então, a gente vem trabalhando e estimulando para essa atenção, e fazendo também um trabalho nas diferentes disciplinas para ir desenvolvendo isso. Ótimo. Acho que a prova, se me permite, o próprio contexto hoje curricular da instituição também, quando ele trabalha hoje com disciplinas institucionais, como temas contemporâneos, entre outros, veio para auxiliar essa ideia também da complexidade dos conteúdos dentro da prova. Né? Eu pego o caso do direito em específico, mas isso serve provavelmente para todas as humanas também, né? A professora Fernanda, que é diretora do nosso centro, sempre referia, né? O aluno do direito, quando ele se depara numa prova do ENAD com um gráfico, ele trava. Né? Por quê? Porque nós efetivamente não estamos tão habituados com exceção de uma disciplina de economia que nós temos dentro do nosso currículo, mas nós não estamos tão habituados a lidar com gráficos, né? Mas sim mais contextos. Então, eu acho que essa ideia das disciplinas institucionais que vêm para trabalhar com outros conteúdos também, né, mais abertos, né, ela favorece nesse sentido também, e isso para todo o universo acadêmico. Os estudantes aprendam a ler diferente, fazer leituras de diferentes contextos e ler diferentes linguagens, né, porque o gráfico, a tabela, também é uma forma de linguagem. Entendendo um pouco mais uma área do outro, né? É bem isso, não ficar tão dentro da sua caixinha, né? O aluno de gestão jamais vai travar perante uma tabela, mas pode ser que pode travar num texto muito, né, mais complexo, né, voltando para a área mais, até da psicologia propriamente dita, né, o mais filosófico. Mais sociológico. E não só o MEC, mas também a Univates, e principalmente a Univates, não queremos leitores de gráficos, nem leitores de textos, somente nós queremos pessoas que compreendam o seu contexto e interajam com ele. Exatamente. Né? Granice, um pouquinho, quem faz a prova? Qual é o critério de inclusão ou não? Quer dizer, eu estou com tantos % do curso lá, entro, não entro? Como é que é esse limite de corte? Então, o ENAD, ele busca observar 3 critérios que são estipulados na legislação. O primeiro deles, estar com 80% da carga horária do curso concluída. Então, a gente trabalha com a carga horária concluída em primeiro momento. Em segundo momento, a gente vai visualizar para ver se esse aluno vai se formar no segundo semestre do ano, que é sempre o segundo semestre de execução do ENAD. Então, quem vai se formar em B de 15, né, ele obrigatoriamente vai ser inscrito, foi inscrito para amostragem. E aquele aluno que tem expectativa de conclusão até A de 2016. Ou seja, a pessoa que tem essa expectativa para o primeiro semestre do outro ano, ele também entra. Então, às vezes, a gente tem ali o aluno que ele atende os 2 primeiros critérios, né? Ele já tem 80% e vai formar em B. E outros, então, que não têm ainda 80%, estão muito próximos, mas têm a expectativa de conclusão. Porque fazem um percentual maior de disciplina. Então, esse é o detalhe, esse é a parte mais elaborada, digamos,
e mais cuidadosa na hora da gente buscar as pessoas que devem ser inscritas, para a gente poder fazer essa leitura. E essa função é da instituição? Essa função é da instituição, né? Então, cabe à instituição fazer essa leitura, porque cada universidade, cada centro tem a sua movimentação acadêmica, né? Não é uma regra para todos. Então, a gente tem que olhar para esse sistema acadêmico da Univates, por exemplo, e buscar os alunos. Dentro desse regramento, e como o ciclo é de 3 em 3 anos, vai acontecer naturalmente de que uma boa parte dos alunos não vai fazer o ENAD, porque vai cair naqueles 2 anos que não acontece. Aí. Olha, tem pessoas que não vão entrar. E mesmo assim se preocupam, entram em contato conosco. Em outras situações, o mesmo aluno acaba entrando mais vezes no ciclo. Eu tenho vários alunos assim, né? Que entraram no ciclo passado e agora estão entrando de novo. Porque eles não tiveram um andamento acadêmico né, dentro do padrão normal. Isso, então, toda vez que o aluno estiver dentro dos critérios, ele será inscrito. É a função da instituição fazer isso. Porque ela não pode prejudicar a saída dessa pessoa, né, como egressa. Então, a gente tem que fazer toda uma análise bem criteriosa, muito cuidadosa, para a gente não deixar passar esse detalhe, né? O fato da instituição estar colocando o aluno como alguém que deva fazer é um serviço para o aluno para que ele não seja prejudicado. Não é uma punição para que ele faça a prova, né? Pelo contrário. Isso. Então, essa leitura que a gente faz de expectativa, ela é muito cautelosa. Então, a gente tem que estar o tempo todo conversando com a coordenação de curso, porque é ela que conhece, né, o perfil, principalmente dos alunos que estão em final de curso. A gente faz esse trabalho, as meninas aqui podem dizer, né, conferir, a gente faz um trabalho muito próximo da coordenação, justamente para fazer essa leitura. Tá? E essa amostragem para esse ciclo é bem alta, né? São 596 estudantes concluintes que farão a prova. 596 alunos da Univates, dos diversos cursos que estão no ciclo, farão a prova. Né? E o que é o conteúdo da prova? Além da questão técnica específica, temos ainda outras ênfases, né? Ou outros elementos que precisam ser preenchidos e entregues. Quais são esses? Então, o instrumento de avaliação do ENAD é a prova, né, que vai ser aplicada no dia 22 de novembro, é num domingo. Essa prova, ela tem 2 partes que nós chamamos. A parte de formação geral e a parte de formação específica. As 10 questões de formação geral, ela vai ser igual para todos os alunos que vão fazer o ENAD, independente da área. Isso. Responderão a essas 10 questões. Que questões são essas? São questões de cunho social, né? Do dia a dia do mundo, do país. Né? Essa preparação, essa preparação toda que o aluno tem. De jornal, um bom acompanhamento da sua realidade social. Então, por exemplo, o que a professora Luciana comentou das disciplinas institucionais, elas vêm ao encontro dessa demanda da formação geral, né? Justamente para preparar o estudante, para mostrar para ele o quanto é importante que ele conheça o mundo nessa visão social. Certo. Não tentando antecipar, mas com certeza esse ano, tendo uma boa leitura sobre a questão econômica, a questão política, a questão de desigualdades, com certeza teremos elementos que vão nessa linha. E acho que isso é importante ressaltar, né? As disciplinas, essas disciplinas institucionais chamam a atenção do estudante para esse olhar e para a necessidade da leitura e da análise crítica do contexto, mas que não pode se limitar só à disciplina, né? A importância de ir se atualizando constantemente, e este ano, para quem vai para a prova, mais esse sentido, né, de buscar se manter atualizado e desenvolvendo uma análise crítica sobre isso, porque a prova vai exigir não só estar a par, né, conhecer o que está acontecendo, mas ter postura. E poder escrever sobre isso muitas vezes. E a outra parte, então, são as 30 questões específicas. Então, digamos assim, é a parte um pouco mais pesada da prova, né? E, às vezes, o estudante, ele acha, na concepção dele, a segunda parte da prova seria aquela que
né, que seria mais importante. E não, o aluno precisa ver que ele tem que fazer uma boa prova, tanto as 10 de formação geral como as outras específicas, né? Então, por isso a gente está fazendo esse trabalho todo a nível de centro. O aluno hoje que foi inscrito para a prova, ele pode testar os seus conhecimentos, principalmente da parte geral, né, buscando lá na nossa ferramenta de simulado ENAD, ele pode ali ver como é que ele está se sentindo, né, dentro desse contexto todo. E além da prova, tem um outro compromisso, que é o questionário do estudante. É um questionário obrigatório, de preenchimento obrigatório. Ele vai vir ali naquele período de... fica aberto um mês para o estudante, né, de 21 de outubro a 22 de novembro, que ele deverá acessar o sistema e responder as 84 questões que estarão compondo, então, esse documento. E aí é online? É online, vai ter toda uma orientação para ele, né, mas é obrigatório. Por quê? Porque o questionário do estudante, ele vai subsidiar traçar o perfil daquele estudante, daquela área, a nível de Brasil, né? Mas também ele vai trazer uma composição necessária para o componente, para o CPC, que é o conceito preliminar de curso. Então, ali o aluno vai estar evidenciando a percepção que ele tem do curso que ele escolheu, a instituição que ele escolheu, né? Então, a gente vai conseguir ter subsídios para fazer a geração do conceito que está amarrado ao ENAD e trazer, então, a renovação de reconhecimento para o curso. Ok. Com isso, também fechamos o nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, eu vou perguntar às professoras um pouco sobre essa questão das 30 questões técnicas. Realmente elas têm o perfil do curso, como é que é essa dificuldade que o aluno enfrenta, são questões genéricas, mais aplicadas, é meio na sorte, não é? Elas são abrangentes. Acho que um pouquinho do olhar de você sobre as provas anteriores e o que se pressupõe para esse ano. Tá? Já voltamos após o intervalo. Ok, terceiro bloco, programa Centros de hoje falando sobre o ENAD. Bom, vimos quem tem que fazer. Vimos que há esse componente mais de questões gerais e questões técnicas específicas e as questões humanísticas, aliás, as questões individuais que serão respondidas online um mês antes da prova. Vamos falar agora um pouquinho sobre as questões técnicas. São 30 questões, conforme a Iranice nos comentou, específicas sobre a área. Qual é o olhar de vocês, coordenadoras de curso e de centro, com um viés mais individual? Qual é a experiência que vocês têm das provas anteriores? Realmente são provas abrangentes, são bem aplicadas, são mais teóricas, são pontuais, são construídas? Como é que é a preparação também? Tenho certeza que vocês também têm algumas ações não específicas para a ENAD, mas algum estímulo, né? Então, um pouquinho do olhar de cada um dos centros de vocês. Por favor, professora Ivane. Bom, como eu disse antes, os nossos cursos da área de gestão, eles estão todos sendo avaliados agora. Então, eu vou procurar falar um pouquinho, assim, de cada um deles. Por exemplo, se nós pegarmos o curso de administração, nós aqui na Univates, nós temos 5 linhas de formação na administração. E isso, de certa forma, não posso dizer que prejudica, essa não é a palavra mais correta, mas sim, a prova do ENAD, ela está pensada para o curso de administração na sua linha de formação específica em administração de empresas, com uma carga muito grande daquelas áreas básicas da administração, que são RH, que é produção, vendas, exatamente, marketing, finanças. Como nós trabalhamos com linhas de formação, nós temos a linha de formação em administração de empresas, mas nós temos uma linha de formação em comércio exterior, uma linha de formação em negócios agroindustriais, em análise de sistemas e em gestão de turismo, que faz com que todos os alunos mesmo destas linhas de formação tenham que fazer a mesma prova da administração básica. Isso, de certa forma, eu digo até certo ponto, tem um pouco de prejuízo para o aluno, no sentido de que ele não tem a mesma carga de disciplinas na área de recursos humanos, na área de marketing, na área de vendas, que tem a administração básica. Agora, não tem causado maior prejuízo. Tá? Desde, assim, olhando as últimas 3 notas, o curso de administração conseguiu alcançar uma nota 4, que é uma nota muito boa. Né? Mas, assim, existe essa pequena questão que já é diferente no curso de Ciências Contábeis. Como o curso de Ciências Contábeis é um curso específico, né, e de uma única formação, por exemplo, na nossa última avaliação do ENAD foi nota 5.
Né? Então, os alunos, falando da ideia do compromisso, né, que a professora Olinda falou antes, os alunos de contábeis vêm com um compromisso bastante grande, que é de manter, né, essa avaliação que veio crescendo e no último ano teve essa avaliação. Aí nós temos o curso de Relações Internacionais, que também então, é um curso específico. Na última avaliação, ele obteve uma nota 4, né, uma avaliação muito boa, esperamos manter isso e, quem sabe, melhorar, né? O curso de Logística é a primeira vez que vai computar a nota, porque na primeira avaliação também ele era muito recente, né? Então vai ser a primeira vez, mas também olhando para o questionário, né, de 3 anos atrás, ele vem bem para a formação básica. E claro, eu vou falar aqui um pouquinho mais de RH, até por ser a minha área, né, de atuação, mas o de RH também vai ser a primeira vez que nós vamos pontuar, né, que vamos ter alunos concluintes fazendo a prova. E olhando para as questões, eu olhei recentemente ainda, elas são bem específicas da formação do aluno. Então, eu acho assim, não é algo realmente difícil, né, ou algo que está totalmente fora de contexto, dizer não, está totalmente dentro do contexto, está totalmente dentro da formação do aluno. Eu não tenho dúvida que os nossos alunos têm total condições de fazerem essa avaliação e de inclusive terem resultados muito positivos, mas claro, né, acima de tudo também depende de uma vontade, de uma disposição, do querer, né, do fazer, do lembrar que isso está compondo, como a gente já disse aqui anteriormente, está fazendo parte da sua avaliação, da avaliação da instituição que eles escolheram, da sua nota, do curso que eles estão fazendo. Mas quanto aos conteúdos, eu acho que eles estão muito adequados e, na verdade, a própria prova, né, das questões específicas, ela é formulada por professores dos mais diferentes cantos desse país. Então, ela é formulada por professores que estão atuando no ensino superior, né? Então, não são coisas que não são tratadas no dia a dia. Podemos dizer que, no seu olhar, a prova não é excludente, no sentido assim, vamos tirar quem não sabe, mas ela é classificatória, quer dizer, precisa estudar, precisa se organizar, porque todo o conteúdo é visto e aí ela dá um certo ordenamento em quem está melhor preparado. Na verdade, ela mostra muito da dedicação do próprio aluno. Porque nós não podemos esquecer que nós aqui, nós professores, nós somos facilitadores do processo, né? Mas quem efetivamente constrói o seu conhecimento é o aluno. Então, é um momento em que ele está colocando à prova, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele fez por ele próprio. Né? Tudo aquilo que ele desenvolveu para a sua aprendizagem. Então, é muito mais um momento dele mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Ótimo. Por favor, seus olhares. Bom, eu falo um pouquinho mais a partir do universo do direito, que é o que eu mais conheço. E em relação às provas anteriores, eu tenho para mim que há um equilíbrio muito grande entre conteúdos, né? Apesar da quantidade de áreas que nós concentramos hoje dentro do curso, né? Existe um equilíbrio muito grande, assim, que permeia a maior parte das questões. E um conteúdo que talvez chame a atenção, pelo menos nas últimas 3 provas, assim, que perpasse, assim, boa parte delas, que é o conhecimento acerca dos direitos humanos. Então, o que tem sobressaído para nós, assim, o que a gente tem percebido, né, é justamente isso, assim, que as questões são muito equilibradas entre direito penal, direito constitucional, direito civil. Há um equilíbrio entre esses conteúdos que são trabalhados e conteúdos que, efetivamente, as questões não geram nenhum tipo de surpresa, no sentido de que são conteúdos efetivamente trabalhados no nosso currículo, né? Mas elas são... Então, vem com essa preocupação em torno de um assunto maior, que seriam os direitos humanos. Talvez a nossa grande dificuldade seja... E isso acho que também perpassa a área do direito, acho que ultrapassa, na verdade, a área do direito, né? Vai além do direito, né? O tempo do estudante hoje, o imediatismo das coisas diante de uma prova bastante demorada e mais complexa que o ENAD propõe, assim, né? São questões que requerem uma certa cautela, um olhar mais cauteloso e demorado, apreensivo, cuidadoso, uma reflexão. Elas exigem, muitas vezes, elas são compostas por textos maiores, muitas vezes tem lá no bojo da própria questão, né? Ou uma poesia, uma letra de música, né? Trechos de letras, né? Textos um pouquinho mais densos.
Então, talvez esse seja o grande desafio, assim, porque também no cotidiano dos cursos, como nós preparamos o aluno para outros tipos de provas, né? Não só do exame de ordem, mas também para outros concursos, como para juiz, Ministério Público, entre outros, esses concursos normalmente trabalham com questões mais pontuais, mais objetivas. Então, nós temos que acabar mesclando isso no nosso dia a dia. Então, acho que essa talvez seja a grande dificuldade em relação ao nosso aluno em especial, assim, de que ele se dispõe a ter esse tempo para a realização dessa prova, porque ela é uma prova cansativa, né? Acompanhando os alunos quando eles saem das provas do ENAD, eles sempre se manifestam nesse sentido de, estou cansado, né? Estou bastante cansado com essa prova. Ela é uma prova longa, né? De 4, isso, né? Então, esse cuidado que a gente tem solicitado para os nossos alunos, porque em relação ao conteúdo que é cobrado, a gente não vê maiores dificuldades, são conteúdos trabalhados. Certo. Iranice, por favor, nos ajude. Além do curso de Direito, quais são os outros cursos do CCHS, Centro de Ciências Humanas e Sociais? Nós teremos aí a representação do jornalismo, publicidade e propaganda, design, né? Design, moda. Aí um tecnológico, um tecnólogo, né, que vai avaliar pela primeira vez, que é o design de moda. Esse é tecnólogo. Isso, e assim lá no CGO também tem o logística e o gestão de recursos humanos. Nós já vamos falar da característica específica dos tecnólogos. Já vou te dar a palavra, mas queria ouvir um pouquinho a professora Olinda no sentido do conteúdo, assim, da prova específica. Nas duas provas anteriores, o que a gente observa? Que sim, tem questões de diferentes áreas do trabalho, das possibilidades de trabalho do psicólogo, mas que predominam ainda conteúdos vinculados às teorias mais tradicionais do fazer da psicologia. Provavelmente por ter essa característica, é uma prova feita para o país inteiro. Então, a elaboração das questões deve dar mais ênfase a isso, na medida em que para que as questões sejam do conhecimento, né, de todos os estudantes, uma vez que a gente segue as diretrizes. Cada curso pode dar mais ênfase para algumas áreas, para alguns conteúdos, mas a gente segue as diretrizes e que onde estão previstos os elementos gerais. Os elementos gerais, né, os fenômenos psicológicos que são tradicionais no processo de formação. Mas também tem questões que são novas, como a questão dos direitos humanos, a questão das políticas públicas, né, da questão das diferenças, que hoje está também vinculado aos direitos humanos. Então, é um leque muito grande de conteúdos, e até em função disso, a partir do conhecimento que a gente tem, de qual é a previsão, de quais áreas, quais eixos serão trabalhados, podem estar na prova, a gente também, o aluno tem acesso a essas provas, e também da gente, enquanto professor, se colocar à disposição para que tenha momentos de poder rever ou tirar alguma dúvida, porque às vezes são conteúdos que são lá do início do curso, né? 5 anos, 4 anos. Então, dele poder retomar alguns conceitos, algumas referências que talvez já não estejam tão presentes. Mas aí a professora Evânia levantou isso lá na sua primeira fala. Também é um pouco do aluno organizar os seus conhecimentos, porque não está valendo só aquilo que ele estudou no último ano, né? O curso é um somatório de elementos que precisam ser organizados, né? Só para fechar esse bloco, Iranice, tu disseste que as provas anteriores ou há um espaço onde o aluno pode acessar provas anteriores ou fazer uma prova-teste para sentir também o grau de dificuldade. Simulação. Onde é um simulado. No ambiente virtual, no Univates virtual, o aluno vai lá, faz o acesso dele, o cadastro, e ele tem acesso a todas essas provas de edições anteriores. Quer dizer, né? Não só pode se organizar, mas também quebrar um pouquinho o gelo com a estrutura das provas, vendo como é que era o tipo de questões, inclusive, que a Luciana falava. E essa ferramenta está sendo importante, nós estamos disponibilizando ela desde o ano passado. Isso vem a auxiliar os professores, né, o grupo de professores que está preparando os alunos para esse momento, porque aí é uma oportunidade que a pessoa tem de ver os estilos, os tipos de questões que são contempladas nessa prova, justamente até para cronometrar um pouco essa coisa do tempo que é tão extenso, né? Perfeito. Fechamos nosso terceiro bloco, já voltamos para o quarto e último do programa de hoje. Quarto e último bloco do programa Centros de hoje, falando sobre o ENAD.
Iranice, duas questões. Tu falavas que os tecnólogos têm uma ênfase um pouco diferente, ou um cronograma de atividades um pouco diferente. Por favor, nos explique qual é. E quais as consequências das notas, né? As possíveis notas. Nota máxima 5, o que traz? 4, 3, que já é uma nota considerada média, né? Boa, mas em termos de avaliação, em termos de reconhecimento, quais são as consequências dessas notas, então, que vão de 1 a 5? Certo. Os cursos tecnólogos, né, eles são cursos mais curtos. Eles têm 3 anos e meio de integralização. Então, os critérios são diferentes. E aí a gente busca o amparo da legislação que nos diz que alunos que estão com 75% da carga horária do curso concluída e aqueles que estão com a formatura, né, com a conclusão prevista para B de 15. Né? Então eles têm essa diferença dos bacharelados, porque eles são cursos de curta duração, né? E dentro desse trabalho todo, dentro desses indicadores avaliativos que nós chamamos, e que o ENAD, então, está sendo enfatizado agora, ele trabalha dentro de uma escala de 1 a 5, assim como são os outros indicadores, né? Então, cursos para estarem livres de uma avaliação em loco, né? Eles precisam ter conceitos 3, 4 e 5. De 3, 4 e 5, 3, são 4 conceitos e 5. aceitos e tidos como bons? Ou... Conceitos 1 e 2, impossível, né? Eles inviabilizam a entrada de novos alunos. Então, por isso que a gente sempre diz que o ENAD, ele está preparando o estudante, porque esse estudante que vai fazer prova, ele vai deixar uma herança para as outras pessoas que estão chegando, né? E amarrado a tudo isso, algumas áreas, como por exemplo direito, que foi uma situação bastante recorrente no último ciclo, independente de ele ter recebido, alcançado o conceito 4, por exemplo, 4 ou 5, ele obrigatoriamente passou por uma avaliação em loco de novo, né? E dentro desse contexto, as áreas de administração e contábeis muito provavelmente também passarão, né? Então, digamos assim, o curso pode ter alcançado, sim, por meio do desempenho dos alunos, o conceito 3, né? Mas essa leitura de conceito 3, ela vai mostrar para o Ministério da Educação que há necessidade de talvez haver uma reavaliação, né, dentro de um outro formato, como por exemplo foi para o direito, né? E a ideia, sim, enquanto instituição, é a gente trabalhar dentro desses indicadores avaliativos, tentando, né, buscar o conceito 5. Quer dizer, o aluno quando ele consegue um bom resultado no ENAD, ele valoriza o seu diploma, porque ele está dizendo que ele é egresso de um curso com uma nota boa. Né? E também está preparando o caminho para as pessoas que vêm chegando, aqueles que já estão hoje e aqueles que estão chegando, né? Então, o ENAD, ele deve ser tratado como algo de bom que a gente vai deixar para o próximo que tá chegando, né? Um pouquinho do olhar das professoras, por favor, sobre a sua preparação. Como é que vocês estão... O que vocês estão realizando? A questão do tempo, a questão da pressão, da dedicação, é uma prova longa? Como é que organizar esses conhecimentos, o acesso às provas que a própria instituição oferece? O que vocês estão fazendo? Por favor, professor. Bom, eu acho que a comunicação, a informação, esse é o fator mais importante, né? Por mais que a gente escute falar, pensando agora, me colocando um pouco no lugar do aluno, a gente escuta o que é ENAD, enfim, mas sempre surgem as dúvidas. Então, acho que esse papel da gente de informar, de comunicar, de deixar claro o que é... Eliminar a surpresa, exatamente, esse é fundamental. Então, a gente está se organizando da seguinte forma. Um evento geral... um evento geral, então, reunindo os mais de 343, se eu não me engano, exatamente o número de alunos, então, lá do Centro de Gestão, que vão estar prestando o ENAD, com todas essas orientações gerais do que é, para que serve, importância, e um momento também de integração deles, né? Porque eu não queira de eles se conhecerem. Olha aqui, ó, nós somos 343 que estamos aí, né, neste momento, nessa missão, né, de constituir o conceito dos nossos cursos, para nós e para quem vem, né, após nós. Então, além deste evento, então, da participação de todos os alunos, de todos os coordenadores, depois tem os
seus momentos específicos com as suas coordenações, né? Eu acho que uma atividade muito legal que a instituição faz também, que foi através do setor de avaliação institucional, foi criado um ambiente virtual, né, para cada um dos cursos, né, e então para esse grupo de alunos de cada curso, e esse tem sido um local de comunicação direta do coordenador com seus alunos, e também para esse espaço que a Iranice falou antes, que o aluno hoje, fazendo sua inscrição no Uniaprem, abre imediatamente esse ambiente virtual para ele, e ele tem acesso às provas de vários anos, ou de todas as edições anteriores. E com uma boa antecedência. Isso, Claro. que com ele, com a vontade dele, não existe pressão em relação a isso, né? E sim de dizer, ó, está lá. Se tu queres entrar, tu queres conhecer, é meio parecido. Eu lembrei agora, lembrei do processo das provas que a gente passou para carteira de motorista, para quem era um pouquinho mais velho, assim que nem eu, né? Que tinha feito no primeiro sistema. Há mais tempo, Isso aí. Aí quando entrou o momento de renovação da carteira, a gente podia optar se a gente queria fazer as aulas, né? Isso. Ou tentar a prova, né? Eu fui uma que tentei a prova. E eu lembro muito que eu fiz isso, né? A gente entrou lá, havendo várias edições anteriores, e sentiu como é que era o sistema, né? E aí a gente foi lá e felizmente passei, né? Mas é bem isso, muitas vezes é de tu olhar qual é o sistema, de que forma que é feita, elaborada a questão, como a gente para pensar, né, na solução. Então, é nesse sentido de indicar, olha, tá lá, existe essa possibilidade, vamos conhecer e nós estamos aqui à disposição. Porque a grande indicação é essa, se o aluno fizer uma simulação e sentir muita dificuldade, poxa, nos procure. Pode haver um tempo para recuperar. Isso, Claro. Vamos ajudar a pensar junto, né? O que é que houve, né? Então, esse espaço aberto com a coordenação, ele vai existir o tempo inteiro, né? Como sempre existe. Sim. Que é bem aquilo que tu disse, esse espaço, isso já é uma característica nossa da Univates. O aluno tem esse espaço aberto com a coordenação para estar discutindo o seu aprendizado durante toda a sua formação. Né? Aqui, especificamente, ele vai ter um momento em que ele vai estar olhando, talvez, um pouco mais para isso, né? E construindo isso em conjunto. Ótimo. Nos seus cursos, começamos, professora Olinda? Eu ia dizer que acho que tem movimentos da coordenação dos cursos, o trabalho que a comissão de avaliação está fazendo, e tem essa possibilidade do ambiente virtual que possibilita se experimentar e diminuir o impacto do efeito surpresa frente a uma prova com a qual eu não estou habituado. E na psicologia a gente fez também além dos encontros com a coordenação, uma programação assim com datas previstas e professores que vão estar à disposição para trabalhar os temas, alguns temas. Certo. Então os estudantes podem se inscrever para os temas que eles sentirem mais necessidade de poder discutir, ou procurar especificamente um ou outro professor de acordo com frente a essa dificuldade que ele percebeu, né, poder buscar essa ajuda e diminuir essa ansiedade ou a própria dificuldade frente a um determinado tema. Então, daqui até lá ainda tem aí 60 dias, um pouco mais, para poder ir diminuindo essas dificuldades, né? Porque a gente confia no trabalho que fez. Os nossos estudantes são estudantes que estudam muito, leem muito, né? Porque é a forma de poder ir avançando no curso. Mas a gente sabe que frente a uma situação de avaliação, todos nós ficamos mais fragilizados e às vezes inseguros. Então, então é importante poder trocar e encontrar com os colegas que também vão fazer, né? Para ajudar nisso. E acho que depois, a gente falou antes da questão do questionário, né? A Iranice falava da importância de responder questionário, de se não conhece alguma expressão usada lá, de buscar orientação, porque às vezes tem questões que a resposta do estudante, isso aqui eu não sei muito bem, vou pôr isso. E isso pode ser decisivo, né? Numa avaliação, numa pontuação do seu curso, né? E no curso de Direito, como é que está a programação de vocês? Eu diria que no centro, a estratégia é muito similar aos demais, também no sentido de nós, desde o início do processo, a gente tem tido reuniões com a direção do centro para criar toda essa mobilização, porque eu acho que, como a professora Evânia comentou, a grande preocupação é no sentido de comunicar, né? De efetivamente dirimir qualquer tipo de dúvida que possa aparecer, assim, né? Junto aos alunos. E aí vem toda a mobilização do corpo docente também para que ele vista a camiseta
dieta também, né, se mobilize juntamente com a coordenação e leve isso para a sala de aula, porque o trabalhar com esse tipo de questão já é um processo mais natural. A gente já tem tentado dar ênfase a isso em outros momentos. Talvez uma preocupação ainda um pouco mais pontual diga respeito a essa questão do questionário do estudante, porque como isso compõe a nota, a gente acaba percebendo que muitos alunos, muitas vezes, por não necessitarem de determinados serviços da instituição, quando do momento de responder o questionário, simplesmente informam que desconhecem ou que não existe tal serviço. O próprio auxílio psicológico, psicopedagógico que a instituição muitas vezes oferece para os nossos alunos. Então, o aluno nunca necessitou, eles não sei, não tem ou não sei, né, se tem. Nunca procurei. Então, também a nossa intenção é mostrar para ele que existe uma estrutura que mesmo que ele não tenha utilizado, ela está à sua disposição. Né? Eunice, a prova é dia 22 de novembro. Temos aí quase 3 meses, 3 meses até lá. Além disso, o importante é salientar a questão que se agendem nesse dia, ter um dia disponível para isso, sem outros grandes compromissos que agilizem a entrada na prova, sai com pressa, né? E a questão, temos algumas ações aqui, no próximo dia 28 tem ainda alguma... No próximo dia 25 nós temos um encontro ENAD 2015, que ele está sendo oferecido em 3 etapas, né? Para a gente conseguir reunir todas as pessoas que vão fazer a prova. Então, o próximo encontro será no dia 25 à noite, a partir das 19h10, no auditório do SED. Certo. Tá? E lá no dia 22, todo mundo com calma, com tranquilidade, quer dizer, é bom ter dormido bem no dia 21. É melhor não agendar muita coisa para aquele final de semana. É o que a gente tem pedido para o aluno ir lá e fazer a prova, a gente sempre diz, com capricho. Né? Ele não precisa estudar muito mais do que ele já vem estudando. Que ele faça ela com dedicação, com cuidado, com capricho. E, Sandro, eu queria dar um recado, então, enquanto setor de avaliação institucional. Todas as dúvidas que o estudante tiver ao longo desse período que a gente vai estar trabalhando mais próximo a ele, nós estamos disponíveis, né? Então, enad@univates.br é o canal direto com a gente, proibido ter dúvidas. A ideia é não chegar com dúvidas, né? Então, mais adiante, à medida que vamos avançando nas etapas, estaremos dando vários e vários recados. Então, ENAD é uma palavra que vai persistir na mídia interna e também a externa. Do horário no dia 22, né? A gente já viu vários estudantes, sim, estavam super preparados e atrasaram 1 minuto. As pessoas que vêm, né, Iranice, que não fica isso, quem decide, quem controla a entrada e saída não é a Univates, não é a instituição, é o pessoal. Então, assim, as pessoas... Não pode chegar atrasado, né, Olinda? Tem que chegar na hora. Um minutinho, eu tô fora, eu perdi 1 ano. É o cuidado com o horário e com os documentos. Com os documentos, essa é outra questão. Chegar lá sem a carteira de identidade, por exemplo. Então, sempre o que eu digo para as meninas que gostam de trocar a bolsa, né? Por favor, trocar a bolsa, lembra que a carteira de identidade tem que ir junto com a bolsa escolhida, né? Ótimo, acho que fizemos uma boa abordagem aí, uma boa ação em cima do ENAD. Teremos novas informações, acompanhem, tanto nos cursos, nas coordenações de curso, coordenações de centro. Estaremos em sintonia. Exatamente. E preparando para que tenhamos aí bons resultados pela frente, que é o que efetivamente os alunos têm como capacidade de desenvolver. Né? Agradeço pela presença de todas vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, com isso, encerramos o nosso programa de hoje e esperamos que você tenha gostado. E na próxima semana voltaremos com mais um centro, com outro tema, aqui na TV Univates. Boa noite.